Continuamos nossa conversa aqui no programa Eclésia dessa noite, falando sobre Maria Madalena. O Padre Guido fez boas explicações para que a gente entenda o que é mito, o que é bíblico, o que a Bíblia não diz sobre Maria Madalena, das possíveis origens das confusões e mitos que estão em torno dessa personagem Maria Madalena, especialmente dos evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos que não foram aprovados para a igreja, que a igreja não botou seu carimbo dizendo, olha, esse aqui foi aprovado, foi inspirado, melhor dizendo, por Deus. Aliás, tem até a pergunta aqui do nosso telespectador. O Moraes, só assinou como Moraes, ele é da cidade de Apiaí, no estado de São Paulo. Quantos são os evangelhos apócrifos, Padre Guido? Os evangelhos apócrifos são 60. E temos também livros apócrifos do Antigo Testamento. Certo. São 52. Então, esses... Como a gente está falando de Maria Madalena, o assunto de evangelho apócrifo vem à tona porque boa parte dessas lendas vieram dos evangelhos apócrifos, especialmente um que é atribuído à própria Maria Madalena. Como o Padre Guido disse, foi alguns escritos que foram encontrados durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. Agora, Padre Guido, bom, você vai ligando, vai mandando seu e-mail, ou quem sabe sua mensagem via WhatsApp, nos endereços que vão aparecer aí na sequência para você no nosso vídeo. Dá tempo de você mandar sua pergunta para a gente. Mas pelas perguntas que têm chegado aqui, Padre Guido, tem alguma confusão aqui ainda que eu queria deixar bem claro com a ajuda do senhor aqui. Inclusive é a pergunta do Henrique, de Turilândia, lá do Maranhão. Ele quer saber com detalhes. Maria Madalena era de fato a prostituta que Jesus impediu de ser apedrejada? Vamos separar de novo as três personagens, aquelas três mulheres, sendo que duas delas se chamavam Maria. Explica pra gente, Padre Guido. Ok. O nome deste... O Henrique. Henrique, obrigado por ter mandado a sua mensagem, né? Olha, Maria Madalena aparece no Evangelho de Lucas. Você tem a Bíblia em casa, pode conferir no capítulo 7, versículo 36, onde se afirma que Jesus e os seus apóstolos eram acompanhados para cá e para lá por um grupo de mulheres. Tem até uma chamada Susana, outra Maria, e tem esta Maria de Magdala, portanto Madalena, da qual, está escrito, Jesus tinha tirado 7 demônios. Certo. Esta é o cartão de visita desta mulher, como entra na história da vida de Jesus. E esta mulher acompanhou Jesus, foi testemunha da paixão de Jesus, assistiu à morte de Jesus e foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado e a primeira pessoa que deu o anúncio da vitória de Jesus sobre a morte aos demais apóstolos. Certo. Esta é a história gravada na Bíblia, reconhecida como divinamente inspirado. Pelo fato que esta mulher foi possuída pelo demônio, eis que houve alguém na história que encontrou passagens de outras mulheres pecadoras, como se a posse do demônio fosse um sinal que aquela pessoa é pecadora. Explicamos no nosso primeiro bloco, e vale a pena repetir, Eric, né? Que não é verdade isso. Temos, inclusive, na história da Igreja, santos e santas que, por um período de tempo, foram também eles possuídos pelo demônio. Você citou Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani. Sim. Até a Aparecida de Fátima, França, de Passos, Minas Gerais, o senhor conhece bem Passos? Sim. Ela gostaria que a gente falasse mais sobre Santa Gema Galgani. Em outra oportunidade a gente pode falar mais. Hoje não vai dar tempo da gente entrar nos pormenores de Gema Galgani. Mas é fato que essa santa da igreja, Santa Gema Galgani, Gema Pia Galgani, o nome dela, ela foi sim possuída em determinada época da sua vida. Ela foi possuída pelo demônio, depois foi liberta. E é claro, santa da igreja, como todas as outras. Exato. É bom deixar bem claro que a posse do demônio numa pessoa é por um tempo determinado, como você acaba muito bem de dizer. E outra coisa fundamental, a posse do demônio é somente para o corpo, não a alma. O poder do demônio é limitado ao corpo. E quando o sacerdote, em nome da igreja, autorizado pelo bispo,
realiza aquele rito chamado de exorcismo, o demônio é obrigado a sair. Agora, um pormenor, alguém me poderia perguntar, mas padre, vem cá, temos uma passagem nos evangelhos onde os mesmos apóstolos disseram para Jesus, encontramos alguns casos e o demônio não saiu. E a resposta de Jesus, estes casos se solucionam através da oração e do jejum. Eu tenho certeza que esta indicação de Jesus serve hoje para os padres exorcistas. Padre Guido, eu tinha dito no começo do programa que o senhor ia falar sobre 3 aspectos, 3 parênteses. Um foi sobre os apócrifos, sim, outro foi sobre o gnosticismo e o terceiro justamente é sobre o exorcismo, que o senhor já entrou aí no assunto. Né? Então, o senhor está explicando aí para a gente já dedicou inclusive 2 programas. Daqui a pouquinho eu vou relembrar onde você pode assistir esses programas lá no nosso site. Já fizemos 2 programas sobre o exorcismo, esse assunto, exorcismo. Mas o senhor pode confirmar para a gente, ainda hoje, a igreja ainda faz exorcismo? Sim, ainda hoje, porque o poder do demônio é atual. O demônio age, faz de tudo, ele gostaria de descarregar a sua raiva contra Deus, claro que não pode, então descarrega a sua raiva contra a obra-prima de Deus, que somos nós. O poder do demônio é grande. Aliás, Eric, pois não. Teve um caso na vida de Jesus, o caso prático de Maria Madalena, tinha 7 demônios no corpo dela. Certo. Mas tem outro caso, registrado no Evangelho, onde Jesus pergunta para o demônio, qual é teu nome? E o demônio responde, meu nome é Legião, porque somos em muitos, não diz o número. Aí, padre, será que mais demônios podem possuir uma pessoa? Podem. Mas é sempre um poder limitado a posse de um corpo e por um período só. E volto a repetir, a imagem da posse do demônio não deve caracterizar, digamos assim, que aquela pessoa digamos assim, é danada para o inferno, é pecadora, é prostituta, etc. Não, não tem nada a ver. O Evangelho, inclusive, de Maria Madalena, fala da expulsão dos 7 demônios e não fala que era pecadora, que era prostituta e que fez outras coisas. Não, fala, porém, de uma verdadeira mudança da vida a tal ponto que acompanhou Jesus e se tornou testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ô, Padre Guido, eu vou só lembrar aqui nos telespectadores. Mostra pra gente aí, o Bruno, abre pra gente aí. Lá no site da Rede Século XXI, ele sempre divulga, tá aí, ó, rs21.com.br, é o endereço do nosso portal, tá aí, rs21.com.br. Se você clicar em programas, clicou ali em programas, ó, o nosso diretor está abrindo pra gente, você vai abrir a lista de programas, acha o programa Eclésia. Achou o programa Eclésia? Tem um pouquinho aí sobre o programa, sobre a figura do Padre Guido e tudo mais. E ali estão os vídeos. Clicou em vídeos, você pode mandar e-mail, inclusive, para falar com a produção, tem aí também essa possibilidade. Mas clicou em vídeos, está aí, ó. Todos os nossos programas estão aí disponíveis. Da semana passada está ali no cantinho com o Padre Wander, que a gente falou sobre as imagens. Nessa lista aí de um montão de vídeo que vai ter, pelo menos 2 programas foram dedicados ao tema exorcismo. Então, entra lá com calma, assiste, divulga aí para os seus amigos, para os seus colegas catequistas, para que você possa assistir esses programas também e aproveitar desse conteúdo, tá bom? Olha, todos esses vídeos é só acessar, você não paga nada por isso, estão sempre disponíveis, então, lá no site da Rede Século XXI. Ô, Padre Guido, então, só para encerrar o assunto aqui de vez, são 2 pequenas confusões aqui. A primeira é a questão das 3, que o senhor estava bem explicando, mas para cravar de vez. Uma delas, Maria Madalena, na qual Jesus expulsou os 7 demônios. Certo. Outra personagem que não está escrito que se chama Maria, que é aquela pecadora que iria ser apedrejada. Jesus impediu, dizendo, olha, quem tem pecado atire a primeira pedra. Essa foi pega em adultério. Essa provavelmente tenha sido prostituta, mas não se chama Maria, né, Padre Exato, Guido? não tem o nome desta mulher. É pecadora, esta aqui sim, porque
Alguém poderia até dizer, padre, como é que é? Faltou de fidelidade com o esposo e devia ser apedrejada. Era tão séria assim a lei? Era. A lei de Moisés era muito severa, talvez era um pouquinho machista, digamos a verdade, né? Com um senso de crítica. Era muito severa porque quando uma mulher traía o esposo, este fato dava ao esposo 3 direitos. Um era aquele de apedrejar a mulher, até a morte. O segundo direito era de gritar ao escândalo público e desfazer o casamento. E a terceira opção, que foi inclusive a opção de São José, quando notou que Maria estava grávida e não sabia o que tinha acontecido. José, está escrito no Evangelho, para não criar um escândalo público, resolveu desfazer o casamento e mandar embora Maria em silêncio. Foi naquela oportunidade que o arcanjo apareceu também a José, dizendo: não se preocupes, porque Maria não te traiu. O que está acontecendo no corpo dela não é obra de homem. Maria é fiel. E foi aí que José aceitou Maria como sua esposa. Veja como é importante conhecer a história, né? E a terceira personagem, a gente já disse de 2, Maria Madalena, a qual expulsou 7 demônios, a pecadora que ia ser apedrejada. A terceira personagem é a Maria de Betânia, que é aquela passagem onde ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos. O que a gente está dizendo aqui é que essas 3 pessoas são 3 pessoas distintas e que só a Maria Madalena está narrado que expulsou 7 demônios. Respondendo a pergunta aqui do Luiz de Mogi Guaçu, então ela não era pecadora? O que nós estamos dizendo é que na Bíblia não está dizendo que tipo de pecado ela tinha feito, ou como ela tinha feito, e muito menos que ela era prostituta. O que a gente está dizendo é que a Bíblia diz que foi expulsa 7 demônios dela. Certo, Padre Guido? Resolvido essa questão de uma vez? Perfeito, né? É bom conhecer para não criar outras confusões, né? Porque nós notamos, inclusive, mesmo que tivesse sido pecadora, não está registrado, né? Mas nós notamos que acompanhava Jesus. Este que é um fato muito importante. Acompanhou Jesus até o fim. E, sinceramente, mostrou todo o carinho e todo o amor que ela tinha para com Jesus. Tudo diz que, tendo esta liberdade de acompanhar Jesus, talvez era uma mulher que não era casada, que não tinha família. E, se pegarmos um dos tantos evangelhos apócrifos, fala que até quando Jesus, na cruz, disse para João: essa aí é a tua mãe, e sabemos que São João levou consigo Nossa Senhora, ela, Maria Madalena, diz este evangelho apócrifo, sentiu como uma vocação de acompanhar Nossa Senhora. Portanto, dá de pensar mais ainda que ela não tivesse família, certo? Portanto, o momento é que ela, é importantíssimo, que ela foi libertada da posse do demônio, isto aqui sim. E, além disso, outros e-mails que chegaram aqui também, e telefonemas, que fique bem claro, o que a gente está dizendo é que as histórias relacionadas a que Maria Madalena teria se apaixonado por Jesus e até vieram a se casar, são lendas dissipadas. O Padre Guido já bem explicou, não vamos repetir tudo de novo, de onde veio essas origens. Inclusive, alguns livros, como o próprio Dan Brown escreveu no Código da Vinci, atribuem a essas lendas, que ele diz que é ficção, ele diz que é uma obra ficção, uma história de mentirinha, mas do jeito que ele escreve dá a impressão que é um relato histórico e confunde as pessoas. E até mesmo o José Iderlan de Bezerra, que é de Icó, Ceará, até lembrou de um outro livro ainda, chamado Os Manuscritos... Confundi aqui. Manuscritos. Enrosquei, Padre Guido. Sim. Os manuscritos... mas não sai Cristo aqui, enrosquei. Ô, diretor, me ajuda aí. Os Manuscritos de Jesus. Manuscritos de Jesus. Eu confundi essa palavra aqui, não saí nem a pau. Esse livro aqui é anterior ao Código da Vinci e também teria dado origem, ajudado a esse tipo de lenda. Tá, gente? Então que fique bem claro. Lenda, vamos jogar fora, isso aí não tem nada de verdade. A igreja não ensina dessa maneira, né, Padre Guido? Exato. E olha que Jesus não escreveu nada. Disse 2 vezes que Jesus não assinou nenhum documento.
quando chegou o momento dele subir para o céu, enviou os apóstolos para cá e para lá no mundo, anunciando o Evangelho, mas sem nenhum documento. Hoje, digamos a verdade, Eric, meus amigos telespectadores, nós sim que estamos numa situação de grande vantagem, né? Porque temos tantos documentos à nossa disposição, podemos criar um sentido crítico, etc. Mas você se imagina naqueles primeiros anos quantas histórias ou historinhas também saíram a respeito de Jesus, do grupo dos apóstolos, né? Pensamos também, só para ter uma cultura, pensamos, por exemplo, o efeito que deve ter gerado nas primeiras comunidades cristãs a pessoa de Paulo logo após a sua conversão. Para poder Paulo receber uma credibilidade depois de que ele mudou, porque era perseguidor dos cristãos, não foi fácil. E foi Paulo, vejam só, o grande projeto de Deus, que teve a ideia inspiradora de manter um diálogo com as comunidades que ele pessoalmente visitava. E foi ele que primeiro escreveu as cartas e depois apareceram nos evangelhos. E a igreja, naturalmente, usou muita prudência na hora de catalogar os evangelhos verdadeiros. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai para o último bloco, né, diretor? A gente tem o último bloco ainda na sequência, né? Dois assuntos que eu queria comentar rapidamente aqui. O primeiro deles é que a gente sempre recebe perguntas que não são do tema da noite, a gente não consegue responder. Está aí o e-mail eclesia@rs21. Manda e-mail nesse endereço, o Padre Guido responde durante a semana. Como é o caso do Luiz, que eu citei agora há pouco aqui, de Mogi Guaçu, por favor, me responda, porque cresce o número de evangélicos e de católicos diminui. Quero só lembrar, Luiz, essa informação não é bem verdade. Se você pesquisar pelo censo, principalmente de 2011, não estou dizendo no censo do IBGE, não. É um censo específico que pesquisa religiões no mundo. Você vai encontrar aí na internet. O número de 2011 diz que o número de católicos no mundo aumenta de uma porcentagem maior do que o crescimento populacional, né? Por exemplo, países como os Estados Unidos, Filipinas, o número de católicos tem crescido exponencialmente. Então não é bem assim, não. O número de católicos tem crescido ao invés de diminuído. E detalhe, o número de vocações também tem aumentado. É uma lenda que tem diminuído. É verdade que algumas regiões, ou algumas comunidades, até mesmo algumas congregações, podem estar vivendo ali crise, vamos dizer assim, de vocações, diminui aqui, aumenta acolá. Mas, no geral, católicos têm aumentado no mundo todo e também o número de vocações, tá? Você pode pesquisar aí na internet. Outra coisa, Padre Guido, dois comentários aqui. Um é do Otávio Bispo dos Santos, que ele está dizendo aqui que ele é de Indaiatuba, cidade aqui pertinho, gosta muito das suas explicações, cada vez mais ele aprende. Otávio Bispo dos Santos, você sempre manda e-mail aqui para a gente. Ô, diretor, vamos fazer o seguinte, a gente está bolando no final do ano, quem sabe a gente pode contar com a presença do Otávio, a gente está bolando aqui a possibilidade de fazer um programa especial, quem sabe ainda nesse ano, com a presença de alguns telespectadores que mandam sempre pergunta aqui para a gente, para aqui ao vivo perguntar para o Padre Guido, quem sabe também para o Padre Wander, para estar presente aqui conosco num desses programas. Já fica o convite aí, viu, Otávio? A gente fala mais sobre isso na sequência, mas as pessoas que principalmente moram aqui na região não tem problema se for de longe também, mas que de repente possam participar conosco nesse programa especial, onde a gente vai receber alguns convidados para, pelo menos num programa especial de fim de ano, a gente está pessoalmente aqui com alguns dos nossos telespectadores aqui presente no nosso estúdio. E uma outra pergunta, Padre Guido, que chegou aqui para a gente, do Nando de Oliveira Machado, ele não está dizendo aqui a cidade dele, ele diz, boa noite, gostaria de saber se vocês oferecem palestras sobre os assuntos abordados no programa. Então, vou fazer o seguinte, aí nesse e-mail eclesia@rs21.com.br, quando houver necessidade de alguém quiser alguma palestra do Padre Guido ou minha, de acordo com os estudos de cada um aqui, pode mandar e-mail aí para a gente na medida do possível. Às vezes é possível atender, né, Padre Guido? Exato. O Padre Guido tem uma vida corrida, mas às vezes só consegue, né, Padre Guido, atender? Sim, dar palestras, olha, está na ordem do dia, digamos assim, para nós, né? E sinto-me contente de poder oferecer também esta minha contribuição para que todos tenhamos um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Naturalmente, gostaria que não fosse de um dia para o outro, preciso sempre de um tempinho para organizar também a minha agenda, mas pode contar também com a minha presença. Então está aí, no e-mail que está no seu vídeo, eclesia@rs21.com.br, assuntos de palestras do Padre Guido ou minha, a gente pode conversar num outro momento aí por e-mail também.
Bom, vamos para o intervalo, Padre Guido, e a gente volta daqui a pouco para o último bloco do programa Eclésia. Não sai daí, a gente volta já já.